área, né? Vamos lá, a gente vai tentar, com a graça do Senhor, falar um pouco sobre arte e cultura para a glória de Deus. O nosso texto base é 1 Tessalonicenses 5, do verso 21 até o verso 23. Está escrito assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor nos ajude a falar sobre arte, sobre cultura, de forma bíblica, Pai. Que possamos, Deus, encontrar no Evangelho a resposta para todas as nossas dúvidas, Pai. Ó Deus, fala aos nossos corações, Pai. Que o Senhor, Deus, tenha misericórdia de mim, Pai. Que o Senhor nos auxilie, Pai, a caminhar, Deus, por este trajeto, sempre, Deus, tendo a lente do Evangelho em nossos olhos, Pai. Nos auxilia, Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Ó Deus, que de fato, isso que nós estudarmos sobre Deus possa destruir os nossos corações, Pai. Possa ofender os nossos pecados, para que a gente te ame ainda mais, Pai. Ó Deus, o nosso desejo é amar o Senhor e o nosso próximo, Pai. Ó Deus, é em nome de Jesus que oramos. Amém. Gente, só para a gente definir o que a gente vai falar, eu quero começar pelo que a gente não vai falar, beleza? A gente não vai entrar em discussões do tipo, eu posso assistir dorama? Cristão pode assistir ou não The Chosen? Nem sei se fala The Chosen, né? Você sabe que o meu inglês ele é bem legal, né? A gente não vai entrar em discussões, Vinícius, eu posso fazer tatuagem? Tatuagem de rena é pecado? Esse tipo de discussão a gente vai evitar. Por quê? A gente vai ter uma mesa redonda sobre o tema no sábado que vem. E nessa mesa redonda, a gente vai ter lugar para falar sobre essas coisas, que são temas, acho que todo mundo já perguntou isso. Eu, pelo menos, já ouvi isso umas 100 vezes. De jovens que vieram atrás de mim: Vinícius, eu quero fazer uma tatuagem, meu pai não deixa, ele fala que é pecado. O que é? Eu falo: seu pai não deixa, é pecado você fazer, irmão, que é desobediência. Mas a gente vai falar disso semana que vem também. Então, esses tipos de assuntos, esses temas mais específicos, a gente vai tentar tratar na semana que vem. Hoje, o que eu quero que a gente pense é o que é cultura e um pouco das abordagens que nós temos diante da cultura, que a igreja, historicamente, da forma que a igreja se posicionou historicamente diante da cultura, ou a forma até que a igreja tem se posicionado ainda diante do tema cultura. E depois a gente vai falar como que o Evangelho nos ensina a se posicionar diante da cultura. Vamos lá. Primeiro vamos definir o que é cultura. A palavra cultura, ela é uma palavra que vem do hebraico. Provavelmente vocês vão encontrar ela no livro de Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, coloca o homem e Eva no jardim do Éden, e ele diz: governe e cultive. A palavra cultura vem da ideia de cultivo. Nós temos alguns agrônomos aqui na igreja, né? O Folhas aí viajando bastante agora, ficando famoso. E a gente sabe que a ideia de cultivo é a ideia de produzir. Achei muito interessante a definição de um pastor chamado Henry Matter, falando sobre cultura, que ele diz assim: a cultura, resumindo, é o cumprimento daquele mandato dado ao homem, o rei da criação, por seu criador no jardim do Éden. Enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre ela. O homem foi feito à imagem de Deus. Assim, como Deus é soberano sobre o universo e opera muitas e grandes maravilhas em sua criação, assim também o homem, portador da sua imagem, recebeu o poder de exercer o controle sobre a natureza. Deus disse: dominai a criação e desenvolvei as muitas possibilidades que há nela, e que também se encontram em vossa natureza. A cultura é a realização deste mandato dado por Deus. Na tarefa cultural, o homem tem que explorar e servir-se das matérias-primas deste universo e desenvolver a um plano mais nobre e elevado as possibilidades desses recursos. Uma vez conseguindo esse desenvolvimento, o homem deve pôr a totalidade da sua produção cultural aos pés daquele que é o supremo rei da criação e por quem todas as coisas foram feitas. Os estudiosos, tentando entender esse termo cultura, pra você ter ideia mais ou menos, tem mais de 600 e poucas definições do que é cultura. Cada pessoa pensa cultura de uma forma. Talvez na faculdade você ouviu que cultura é uma coisa, talvez em livros você leu que cultura é outra coisa. Hoje a gente tem a nossa definição de cultura, é uma definição muito poluída pela nossa cosmovisão. A sua cosmovisão de mundo, de fato, vai definir a forma como você enxerga a cultura. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos vamos supor que
Vocês com certeza já ouviram essa frase, né? Sei lá, alguém está... Acho que até o reverendo o Weber Campos que usa esse exemplo. Geralmente quando tem alguma briga num campo de futebol, você vê os comentaristas falando, nossa, em pleno século XXI, o ser humano ainda não evoluiu, ainda está agindo como animais. Ou seja, a perspectiva que eles têm sobre a cultura e sobre a cosmovisão é de que o ser humano evolui moralmente. Talvez você não tenha percebido isso, mas o que está intrínseco nesse pensamento deles é que o homem deve evoluir moralmente. O homem das cavernas, ele não tinha moral e ética. Agora, com o tempo, esse homem vai evoluindo. E a gente sabe que isso fere o princípio cristão de queda. O homem não evolui moralmente. O homem é o que é desde que caiu. Ou seja, você consegue perceber que a sua definição de cultura é sempre moldada pela forma que você enxerga o mundo? Se você enxerga o homem como um ser em constante desenvolvimento moral, para você cultura, você vai partir sempre de um homem sempre se desenvolvendo e se tornando sempre melhor. E cada sociedade tem a sua perspectiva sobre cultura. Mas quando a Bíblia nos fala sobre esse termo, a ideia é que Deus deu ao homem um mundo, e a partir de toda a realidade criada por Deus, Deus disse a Adão, desenvolva, cultive. A ideia de cultivar ali não é só plantar, mas é também isso, porque isso faz parte da cultura. Aquilo que um povo come, aquilo que um povo planta, a economia, as artes, o esporte, todas essas coisas fazem parte da cultura de um povo. Mas perceba que a ideia de Deus é que Deus criou este homem, colocou ele no jardim e falou, agora com base naquilo que vocês têm, governe, cultive, produza. Use a realidade em favor da glória de Deus e do bem do próximo. Ou seja, a ideia bíblica de cultura é quando o homem serve e cumpre o mandato de Deus. O mandato de Deus de governar a sua criação. Ou seja, você tem responsabilidade de gerir e governar e produzir. Nós devemos fazer cultura. É uma ordem do Senhor. Cultive, produza. Ah, Vinícius, mas eu sempre achei que esse texto estava a ver com só plantar. Perceba, não é só isso que está acontecendo. Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria também a possibilidade das coisas. Porque o homem, portador da imagem de Deus, também cria as coisas, não a partir do nada. Nós produzimos com aquilo que o Senhor nos deu. Mas o homem é inteligente, é sábio, ele está sempre produzindo e criando coisas novas. E essas coisas vão sendo acrescentadas à cultura. Talvez há 200 anos atrás, talvez não, né? Nós não tínhamos smartphones, e agora nós temos. Sabe, há muitos anos atrás não tinha carro, sabiam que as pessoas andavam a pé? Sabiam que quando você queria falar com uma pessoa, você tinha que enviar uma carta? Talvez alguns nem saibam o que é uma carta, talvez você nunca tenha visto um disquete. Você conhece um disquete? Você conhece, a sua vida já está indo ladeira abaixo também. Daqui para frente é só para trás, né? Mas perceba, as coisas vão evoluindo. Por quê? Porque o homem vai moldando aquilo que é criado, e vai construindo, e vai produzindo. O homem foi percebendo sons da natureza, então foi criando a música, foi produzindo todas essas coisas, foram planejadas pela mão do Senhor. Porque Deus criou todas as coisas, e colocou o homem como esse governante da criação. E Ele disse, Adão, governe, cultive, faça alguma coisa. E quando o homem cumpre essa vontade de Deus, ele está cumprindo aquilo que na teologia chama-se do mandato cultural de Deus. Você não foi criado para viver como alguém que não faz nada, que não cultiva, que não participa da vida. Porque Deus disse, vai e faz. E essa ordem do Senhor deve ser respeitada. Deus não mandou que a gente pare de produzir, que a gente pare de governar, que a gente pare de gerir a criação. Então, de uma forma bem resumida, cultura é a resposta do homem ao mandato cultural. Governe, sujeite a terra, cultive. E é daí também que surge a palavra cultura. É que às vezes a gente só atrela cultura a música, cinema, não é só isso. Todas as coisas de uma sociedade formam a sua cultura. Então, depois da gente definir o que é cultura, que é a forma como o homem tem de modelar a realidade, que deveria ser para a glória do Senhor, e em favor e benefício do próximo, agora a gente vai tentar tratar um pouco de como a igreja, ou mesmo o crente, tem se relacionado com a cultura. Nós vamos falar sobre dois problemas da forma que nós temos de se relacionar com a cultura. Em primeiro lugar, nós falaremos sobre a alienação da cultura.
que é a alienação da cultura? É aquela pessoa que, e dentro dessa questão da alienação, a gente vai falar um pouco sobre a alienação total e a alienação parcial. A gente já vai entender mais ou menos o que é isso. Mas, geralmente, diante da cultura, o crente tem aquela ideia de se alienar da cultura. Eu não posso participar desse mundo. Talvez você você não viveu a época do monasticismo, né? E muito menos a época dos eremitas, do deserto. Mas antigamente os homens, para se afastar de todo tipo de contaminação, eles fugiam do mundo. E essa é a ideia da palavra alienação. Eles se separavam, eles se afastavam. Até depois nós temos, mais à frente no século V, no século VI, o movimento do monasticismo. E a palavra monasticismo vem da palavra monancho, que é alguém solitário, alguém separado. Que foi a forma que muitos monges encontraram de não se contaminar com o mundo. Então eles se reservaram a mosteiros e eles passavam a vida inteira praticando atividades que eles consideravam religiosas. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui em São Paulo nós ainda temos um mosteiro assim. No centro de São Paulo, você tem um mosteiro onde as pessoas que vivem lá, os fiéis que vivem lá, eles não têm contato com a sociedade, eles não têm contato com o mundo externo. Eles não saem para a cidade. Eles passam a vida inteira dentro, e é um mosteiro gigantesco. Deve dar umas 3 quadras dessa aqui. Onde os homens passam a sua vida inteira ali. Sabe, simplesmente se dedicando à vida religiosa. Essa ideia da alienação é você olhar para a cultura e você falar, eu não posso participar da cultura. E como eu disse, nós podemos dividir essa alienação em radical e parcial. A alienação radical é justamente aqueles que acreditam que todo tipo de contato com a sociedade ou com a cultura da nossa época é um contato que vai produzir algo ruim para a gente. Então, eles entendem que a única forma de você se relacionar com isso é você se afastando. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o gnosticismo, provavelmente sim, que foi uma grande heresia do primeiro século, que quase matou a igreja do primeiro século, se não fosse a graça do Senhor, e Paulo combate veementemente na carta aos Colossenses. Essa heresia dividiu o mundo em 2, e ele dizia que se você quer ser santo, você não pode participar de nada que não seja religioso. A ideia dessa heresia era dividir o mundo. E eles entendiam que tudo aquilo que era santo só tinha a ver com as coisas que estavam ligadas ao espírito. E o mundo, tudo aquilo que era palpável, tudo aquilo que era produzido pelo homem era do Satanás, era do diabo. E qual que é o problema dessa heresia? Porque quem criou o mundo? Foi Deus. Mas os gnósticos diziam, não pode ter sido Deus que criou o mundo. Porque Deus não pode tocar na matéria. Porque a matéria é ruim, e se a matéria é ruim, como é que Deus criou essas coisas? E qual que foi a solução dos gnósticos? Eles criaram uma figura no meio da trindade chamada demiurgo. O demiurgo era tipo de um gigante poderoso, e Deus dava ordem para esse demiurgo, então ele ia lá, tocava a matéria, formava a matéria e criava todas as coisas. Porque para esses homens Deus não podia tocar na matéria. E qual que é o outro problema dessa heresia? Que Jesus Cristo era o Deus homem. Eles não podiam aceitar essa ideia. Para eles Jesus não podia ser Deus, por quê? Porque ele tinha carne. E se a carne é ruim, a matéria é ruim, Cristo logo não pode ser bom. Então esses homens começaram a se afastar da sociedade. Os eremitas começaram a se afastar para o deserto, para viver vidas reclusas. Por quê? Porque para eles qualquer tipo de contato com o mundo lá fora, com a matéria, com as coisas, aquilo sujaria a sua vida. Isso causou também grandes escândalos na igreja. Porque aqueles homens achavam que a matéria era ruim. Então, já que o meu corpo é ruim, eu posso fazer o que eu quiser dele, não tem salvação para o meu corpo. Então, eles se prostituíam durante a semana, e aos fins de semana eles celebravam o Senhor com a sua alma. Porque não tem problema, se a matéria é ruim e ela já está morta também, eu posso fazer o que eu quiser com ela. Ou seja, essa alienação trouxe a ideia de que nós não podemos participar de nada do mundo, porque tocar em alguma coisa que é matéria, que é realidade, isso vai nos sujar, vai nos afetar. E você também tem outro tipo de alienação, que é a alienação parcial, que são aquelas pessoas que não vivem um afastamento completo do mundo. Mas eles ainda falam, não, eu preciso trabalhar, o mundo é do diabo, mas eu preciso arrumar um sustento, então eu vou lá no meu trabalho, eu trabalho de qualquer forma, então eu consigo dinheiro, vou lá na igreja, dizimo, sabe, consigo o meu sustento, consigo manter a minha família,
Mas eu sou crente, as coisas que eu faço aqui na igreja é do Senhor. Da porta da igreja para fora é do Satanás. Mas aqui dentro é para o Senhor. E aí o cara trabalha de qualquer jeito a semana inteira. Aí ele entra aqui dentro da igreja e fala, agora vou prestar um culto racional a Deus. Vou servir ao Senhor. E ele se relaciona com o mundo de forma ímpia, mas aqui dentro ele é santo. Ele não faz como os eremitas ou como os monges de ir para o deserto, mas ele faz da igreja o seu monastério. Como se as coisas que acontecessem aqui pertencessem ao Senhor, mas aquilo que acontece no mundo pertence ao diabo. É como se tudo fora da igreja fosse profano. E perceba, essa dicotomia é terrível nas nossas vidas. Se você vive aqui na igreja achando que isso aqui é religioso e lá fora não é, se só isso aqui é um ato de adoração e lá fora não é, isso é um problema. Mas essa foi uma das formas que muitas igrejas encontraram de lidar com o problema da cultura. Então eles começaram a tratar santo aquilo que está aqui dentro. Mas o que está lá fora não preciso fazer para a glória do Senhor. Porque, sabe, tudo vai me contaminar, vai me poluir. Eles não propriamente foram aos mosteiros, mas como eu disse, trouxeram os mosteiros para suas vidas. Então essa é a primeira forma que a igreja que a igreja ao longo da história se posicionou diante da cultura. Que foi se alienar da cultura, ou totalmente ou só parcialmente. Mas é ignorá-la, é abandoná-la, é não pensar sobre. A gente não discutir estas coisas. Sabe, se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, não esquece isso, é do Satanás. Só pense em igreja, sabe, oração, Bíblia, vamos cantar músicas gospel. Worship de preferência, que é mais fácil. Com 2 notas e meia, você pode até errar a terceira, que você consegue tocar. E percebe, a gente foi abandonando, por quê? Porque a música é do diabo. O cinema é do diabo. O esporte é do diabo. Mas como a gente gosta de esporte, o que a gente faz? Vamos fazer um campeonato evangelístico, porque aí não é do diabo, é de crente. A gente faz um campeonato, a gente fala que é para evangelizar, e a gente consegue tranquilizar o nosso coração. Por quê? Porque tudo nós entregamos para o Satanás, nós aforreamos o mundo, sem a ordem de Deus. Então, para conservar a nossa consciência, vamos fazer um campeonato de CS gospel. Vamos fazer qualquer coisa gospel. A gente começou a colocar gospel em tudo. Para poder aliviar a nossa dificuldade de lidar com a cultura. A nossa dificuldade de lidar com a realidade. Como eu disse, a cultura é aquilo que o homem faz com a realidade. E sabe, não entendendo o que fazer com isso, a gente começou a abandonar. Quantos físicos importantes você conhece que são crentes? Hoje. Antigamente tinham muitos. Fala para mim o nome de um cineasta cristão relevante. Conhece algum? Fala para mim o nome de um jogador de futebol temente a Deus. Não aquele que usa faixa 100% de Jesus. Os que temem a Deus mesmo. Servos do Senhor, fiéis a Deus. Mas por que essas coisas foram acontecendo? Porque a gente começou a considerar essas coisas do diabo. Então, se é do diabo, não vamos participar dessas coisas. Fala para mim o nome de um político cristão, temente ao Senhor, de princípios e valores. No Brasil é difícil. Você consegue perceber que com o tempo a gente foi esvaziando as academias, a gente foi esvaziando a política, a gente foi abandonando as coisas. Por causa dessa nossa dicotomia, de que o que se faz aqui é para crente, e o que faz lá fora não é. Já já nós vamos entender a postura que nós devemos ter diante da cultura, mas essa postura nós não podemos ter. Deus não alforriou a sua criação. Deus não pegou a sua criação e falou, diabo, toma aqui, ó. Você fica com a criação, você fica com o mundo e tudo que o homem produziu, deixa a igreja comigo. Onde você viu isso na Bíblia? Mas vamos continuar.
A outra postura que historicamente nós temos, da forma como o crente tem de se relacionar com a cultura, que é o outro oposto da alienação, é a secularização. A secularização foi outra forma que as pessoas encontraram de lidar com a cultura. Se por um lado a alienação abandona o mundo por considerá-lo inadequado, os secularistas eles partem do princípio de que o mundo é belo e devemos estar engajados à cultura para sermos relevantes. Eu não sei você, mas eu estou cansado desse termo relevante. Acho que esse termo se tornou totalmente irrelevante nos dias de hoje. Sabe, chegou uma época que no meio da teologia nós só ouvimos falar sobre isso. A igreja tem que ser relevante. A igreja tem que estar engajada no mundo. Sabe, a igreja precisa participar da cultura. Vamos abrir as nossas portas. Eles partem do princípio de que nós somos cidadãos desse mundo. E Deus quer que vivamos uma vida no mundo, participando ativamente da cultura e das suas muitas facetas. E para eles é impossível que você viva a vontade de Deus sem participar ativamente do mundo. E eles começam a usar aqueles textos fora de contexto. Deus disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. É para o mundo que devemos viver. E eles se valem desses versículos que não tem nada a ver com isso, para dar lugar às suas paixões pecaminosas. Perceba, é uma falta de discernimento acerca do mundo e da queda nessa postura. A secularização não leva em conta os problemas do pecado. Sabe, não é que o mundo seja governado, a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, mas eu percebo que às vezes a gente tem dificuldade de entender esse versículo. Esse versículo não significa que o mundo pertence ao diabo. A ideia desse versículo, eu gosto muito da definição que o Marco Horton deu desse versículo. Ele diz que Satanás é apenas Deus deste mundo, no sentido que ele está sendo servido como se fosse Deus. Mas o Senhor da criação e de todas as coisas é Deus. O próprio Lutero dizia que Satanás é o que de Deus? Ele é o cão de Deus. E o cão faz o que Deus manda. O cão obedece, ele não é governante, ele é servo. Ele tem que obedecer porque Deus é o rei da criação. Mas os secularistas, eles olham para este mundo, e eles acham que Deus nos enviou para eles, e não tem problema que a gente participe de toda a sua cultura, não tem problema que a gente participe de tudo aquilo que o mundo faça. Percebeu? Eu sei que de fato o mundo adora o diabo como se ele fosse um Deus, e aquilo que o mundo produz, aquilo que aquelas pessoas que não temem a Deus produzem, de fato não é para a glória de Deus. É para a sua própria glória ou mesmo para a glória do diabo. Mas mesmo assim nós ainda temos muitas igrejas com essa postura. Vamos se tornar uma igreja relevante e para isso secularizam a fé. Ah, Vinícius, mas está ficando complicado para a minha cabeça, porque você falou para mim que existe que a gente não pode dicotomizar o mundo. Mas agora você está falando que é um problema ser secularista. Às vezes parece uma dicotomia, mas perceba. Essa posição, ela vê o mundo sem nenhum filtro, sem nenhuma lente. Eles se entregam à cultura como se Deus não tivesse padrões. Então, você vê isso muito comum nas igrejas. Hoje é muito comum você entrar numa igreja e você vê música secular tocada no culto. Sabe, você vê igrejas que mais parecem boates do que igreja. Você às vezes fala, meu Deus, será que eu estou numa boate? Meu, a qualquer momento vai vir um cara rodando uma bandeja, servindo, sei lá, uma bebida. Uma vez eu fui num culto. Gente, é que jurar é feio, né? Mas, cara, por tudo que existe, cara. O cara passou do meu lado de bicicleta, assim, dentro do culto. Aí daqui a pouco passou outro de skate. Eu falei, o que está acontecendo? Será que eu que esqueci minha bike? E os caras andando, jogando capoeira na igreja. E o culto acontecendo, e os caras atrás do púlpito tinha tipo um Ralph de skate. Eu falei, meu Deus, cara, o que aconteceu? Será que eu estou bem? Você começa a esfregar os olhos, você não consegue acreditar naquela realidade. Eu lembro que quando eu era muito jovem, nós tínhamos um amigo na igreja, ele já faleceu. Uma vez ele chegou para mim e falou, Vinícius, se a gente fizesse, o pessoal queria fazer com os jovens algumas festas na igreja, né? Ele falou, Vinícius, se a gente fizesse uma festa que o tema fosse funk. Eu falei, nossa, velho, como ninguém nunca pensou nisso? Você é um gênio, cara.
Nossa, acho que devia fazer uma foto sua e colocar na porta da igreja, velho. Eu cheguei para ele, cara, como seria? Qual que é a sua proposta, né? Ele falou, não, a gente coloca uns funks gospel aí, né? Que fala sobre Deus, ela passou do meu lado. Esse funk fala sobre Deus, fala sobre Jesus. Aí eu falei para ele, que maneiro, e como é que vai ser? Falei, a gente junta lá a galera, solta o pancadão lá, e todo mundo dançando. Eu falei, é mesmo? Como que as meninas vão dançar o seu funk? Ele, rapaz, eu não pensei. Eu falei, você não pensou em como as pessoas vão dançar o funk? Não pensei. Mas você pensou na possibilidade de que essas letras podem não glorificar o nome do Senhor? Não pensei nisso. Mas vai ser atrativo? Não, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que se a gente fizer um baile funk aqui, amanhã vai encher de jovem aqui. Principalmente os crentes. Estão desesperados para encontrar algum lugar para despejar os seus amores e pecados. Eu chegando para ele, falei, cara, você é louco? Você está ouvindo o que você está falando? Mas nós precisamos ser relevantes, atrativos. Depois nós recebemos outra proposta. Alguns jovens queriam fazer um bloquinho de carnaval. Meu Deus do céu, velho. Acho que eu estou diante de uma geração incrível. O que está acontecendo? Quando a gente faz um bloquinho de carnaval crente, a gente vai lá, comemora no meio, o pessoal vai perceber que a gente também participa da cultura, mas a gente é um pouco... Eu falei, que diferença que vocês têm? Se você está lá no meio, pulando, dançando, com roupas inadequadas, você está sendo, que diferença, que relevância você está tendo? Mas, gente, isso parece absurdo, mas essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem na igreja brasileira. E essa postura de secularização fez com que as igrejas trouxessem um mundo para dentro da igreja. E quando eu digo mundo, eu digo esse sistema caído que entende Satanás como Deus. Sabe que para você se tornar relevante, você precisa se parecer com uma boate. Sabe, vamos pintar as paredes de preto, vamos colocar luz, vamos brilhar. Sabe, vamos chamar atenção. Sabe, porque no púlpito não tem palavra, então a gente tem que inventar alguma coisa para os jovens se entreterem. Porque o evangelho não é suficiente. Uma vez eu ouvi de uma mãe isso, falando, Vinícius, mas não tem nada atrativo para o meu filho na igreja. Eu falei, minha irmã, se seu filho não se atrai pela pregação do evangelho, seu filho é do diabo. Seu filho não é crente. Se o evangelho não atrai o coração do teu filho, a gente pode fazer show todos os cultos. Sabe o que vai acontecer depois do show? Ele vai querer o próximo. Ele nunca vai estar satisfeito. E você tem que fazer evento todo culto. Aí você faz um baile funk, no outro você tem que fazer uma noite de axé, de forró, sertanejo universitário. Por quê? Porque precisa saciar esse desejo incontrolável. Porque o jovem não consegue lidar com os seus pecados e com os seus desejos caídos. Então ele precisa colocar na igreja isso. A gente precisa fazer o quê? Chamar de gospel. Porque se a gente chamar de gospel não é pecado. E aí você vai lá, a gente marca aquele campeonato evangelístico, chama de gospel. Na primeira entrada que o cara te dá, você já xinga até a terceira geração dele em nome de Deus. O que é isso? Sabe por que as igrejas têm assumido essa postura de abrir as suas portas e dizer, nós precisamos ser relevantes, então vamos abraçar tudo que a cultura nossa produz? Isso não é a posição do evangelho. E aí você vai vendo igrejas que para se tornar relevantes, se parecem tanto com o mundo que já não são mais igrejas. Esses dias nos Estados Unidos, uma dessas igrejas, o pastor estava pregando, começaram a atacar as coisas dele. Começaram a atacar hambúrgueres, que eles estavam distribuindo hambúrguer no meio do culto. O Leno até chegou no bolso. O pessoal distribuindo hambúrguer no meio do culto. E aí o pessoal, eles estavam um pouco insatisfeitos com a pregação e com a forma que o culto estava sendo guiado, eles começaram a vaiar o culto. Sabe por quê? Porque se você começa a fazer essas coisas, o desejo pecaminoso do nosso coração é terrível, você sempre vai querer mais. Você vai ter que ficar criando coisas novas. Você vai ter que ficar todo dia. Hoje, se você fez um culto servindo hambúrguer, semana que vem você não vai poder mais servir hambúrguer, porque alguém vai reclamar que tem hambúrguer. Se você fizer uma balada, semana que vem você vai ter que fazer outra coisa. Tem que fazer um Lollapalooza aqui dentro.
Porque as pessoas são insaciáveis. Nós não nos tornamos relevantes, abraçando a cultura sem filtros. Nós não somos relevantes quando a gente olha para o mundo e fala, ó, nós queremos viver como vocês, venham andar conosco. Não, isso não é relevância. Você não vê Jesus fazendo isso. Você não vê os discípulos participando disso. Eles não participavam das orgias da época. Eles não iam para o templo vender as coisas em nome de Deus. Essa postura da secularização deve ser evitada. E agora a gente vai entender o porquê que essas posturas devem ser evitadas. Tanto da alienação como da secularização. Em primeira análise, porque essas posturas, elas não fazem jus à visão bíblica de mundo. Elas destoam da verdade do Evangelho em diversos aspectos. E o primeiro aspecto é porque elas ignoram a cosmovisão bíblica de mundo. E por cosmovisão todos nós sabemos o que é a visão que a Bíblia tem sobre o mundo. Primeiro, quem criou o mundo? Deus. Segundo, o homem caiu, o homem é caído. Ele é totalmente depravado. E em terceiro lugar, Deus está redimindo o mundo. E por que essas posturas de alienação e essa postura de secularismo, elas ignoram a cosmovisão bíblica? Em primeiro lugar, a alienação, ela ignora a criação e a redenção. Porque se você abandona as coisas do mundo, se você abandona todas as coisas, se você não participa de mais nada, você entregou o esporte para o diabo, você entregou a política para o diabo, você ignora o fato de que foi Deus que criou todas as coisas. Você ignora o fato do mandato cultural de Deus. Você está desobedecendo as Escrituras. E você está ignorando o fato de que Deus está em Cristo Jesus, reconciliando consigo todas as coisas. Você está ignorando o fato da redenção, de que em Cristo Deus não está só redimindo o homem. A Bíblia diz que a natureza aguarda como uma mulher em dores de parto a manifestação dos filhos de Deus e a volta do seu rei. Deus está redimindo as coisas. E se você se posiciona a abandonar a cultura, você está abandonando esse Deus que criou todas as coisas. Mas o mundo não presta, como o nome já fala, que aquilo que ele criou revela a glória de Deus. O reverendo Filipe Fontes, ele diz que Deus é o criador da realidade ao nosso redor. E tudo que produzimos culturalmente, nós fazemos parte. E tudo que nós produzimos culturalmente, nós fazemos a partir das condições que Deus nos oferece. Ou seja, tudo que nós conhecemos foi criado por Deus, não ignore isso. Isso é importantíssimo na fé cristã. Deus é Deus criador. E se a cultura é a manipulação da realidade que Deus criou, Deus com certeza sabia que o homem produziria as coisas. Você não pode abandonar, o cristão não pode abandonar a música, a arte, a política. Nós não podemos abandonar as academias. O Léo não abandonou, né? Tinha que fazer essa piada, desculpa. Hoje nós não podemos abandonar estas coisas. O cristão precisa participar destas coisas. Sabe, se você tem talento para essas coisas, faça. Essa postura de alienação ignora completamente o fato de que Deus é o Criador e o Redentor da criação. E percebo, às vezes eu vejo que nós temos essa ideia de que a única coisa que vai acontecer quando Cristo voltar é que a igreja vai se juntar, e aí Deus vai fazer o quê? Deus vai tirar a sua igreja daqui, vai levar para o nada. E se a criação não vai ser redimida, nós vamos habitar onde? No nada, na inexistência. Nós vamos ficar voando, sabe aquela ideia de céu hollywoodiano? Nós vamos ficar com aquelas asas brancas voando e todo mundo cantando num coral. Eu quero ver o que Deus vai fazer comigo. Cantando num coral. Então, percebe, essa ideia é furada. Deus não abandonou a sua criação. Isso é importantíssimo.
Essa ideia nas Escrituras de que Deus é o Redentor é fundamental à fé cristã. Deus não está só redimindo os homens em Cristo Jesus. Deus está reconciliando o mundo, e a palavra mundo usada na Bíblia é cosmos. Todas as realidades criadas serão redimidas por Deus. Deus é o Redentor do mundo, porque Ele não abandona a sua criação. Ele não a abandona. Por isso que quando nós lemos textos como o texto de Isaías, que ele diz que no Nova Jerusalém, criança dará de comer aos animais selvagens, os animais pastaram, o cordeiro e o leão pastando juntos, a criança brincando com coisas que hoje nós consideramos perigosas, porque você consegue perceber a harmonia da natureza novamente com o homem, porque Deus está redimindo as coisas. Ou seja, essa postura de alienação, ela esquece da criação e da redenção. Ela entrega o mundo para Deus e fala: Deus, você não é o Criador. O mundo é do diabo, pertence a ele. Deus só criou a igreja. Agora, se por outro lado, essa postura da alienação, ela ignora a criação e a redenção, a postura do secularismo ignora o quê? Ignora a queda. Você não pode se entregar à cultura sem filtros, por quê? Porque o homem caiu. E o homem começou a manipular a realidade, que é isso que é fazer cultura, para a glória de si mesmo e não para a glória de Deus. Então você não pode se entregar ao mundo sem filtros, como se tudo aquilo que produzem por aí é bom. Não, não é verdade. Ah, Vinícius, mas se Deus está redimindo, Deus vai redimir tudo. Não, não dá para você redimir uma boca de fumo. Isso é porque é um traficante crente. Ah, ele não vai matar se você ficar devendo para ele, não, porque ele é crente. Não, tem que acabar. Sabe, não dá para você redimir uma casa de prostituição. Tem que acabar. O mundo é caído, as coisas que são produzidas também tem coisas ruins e terríveis. Sabe, você não pode aceitar viver uma vida sem filtros, consumindo todas as coisas sem pudor, somente porque o seu coração acha que você precisa participar da cultura. Perceba, essa postura de secularização diante da cultura, ela ignora o fato de que somos totalmente depravados. O homem é caído, e a queda não foi pequena. Nós despencamos. Junto com a queda, aquilo que nós produzimos também está, sabe, poluído pela queda. Nós falamos muito isso em Eclesiastes, de que a natureza está sujeita a essa poeira da queda. Sabe, então não se entregue a um mundo sem filtros. Sabe, respeite os limites estabelecidos por Deus. E acima de tudo, não subestime o velho homem. Eu não sei que pregador famoso que disse isso, mas ele disse que ele achou que o velho homem tinha morrido no batismo. Depois ele falou: mas o desgraçado sabia nadar. Sabe, não subestime o seu velho homem. Não subestime a queda. O mundo está cheio de pessoas ruins que produzem coisas ruins também. Sabe, um belo dia um infeliz produziu uma bomba para explodir outras pessoas. Sabe, um belo dia um homem produziu um curso para homens bombas. Você conseguiu isso não é bom. Isso faz parte da queda. E diz que o professor só deu aula uma vez, né? Falou: presta atenção, gente. Bum, explodiu. Mas perceba, as coisas que o homem produz também é ruim. Então você não pode se entregar ao mundo achando que todas as coisas que o mundo possui é bom. Você não pode ouvir qualquer música. Você não pode assistir qualquer filme. Só você não pode praticar qualquer esporte. Por quê? Porque o mundo foi afetado pela poeira da queda. Sabe, não desconsidere isso. Um cristão secular não é cristão. Você vive uma vida
parecido com a vida do mundo. Essa vida não tem nada a ver com Deus e com a sua vontade. Sabe, e isso me assusta ver a forma que aí, como muitas igrejas têm aberto suas portas para tudo aquilo que é do diabo, que é sujo, que é nojento, em nome de Deus. Vamos cantar músicas de pessoas que não temem a Deus. Ah, Vinícius, mas a música é boa. Gente, entenda uma coisa. O Huckmacher fala muito isso no seu livro. A música revela sempre o coração daquele que o fez. E se o coração daquele que o fez é caído, não teme ao Senhor, aquilo que Ele produz não é para a glória de Deus. Ah, mas a música é legal, pode ser legal, mas não é para a glória de Deus. Eu sei, você está no culto, o culto é para o quê? É para o Senhor, é para a glória de Deus. Então o culto não é o lugar de tocar música secular. Ah, mas nós precisamos ser mais... Não, nós não temos que ser mais para frente. A igreja é isso. A igreja não tem que se adequar aos padrões desse tempo, deste mundo, não. Nós somos o baluarte da verdade. Nós não podemos abrir as portas para qualquer coisa. Se você quiser pensar mais sobre música secular no culto, lê o livro de Huckmacher, é muito interessante. Ele diz cuidado. Porque às vezes a gente aceita coisas ruins dentro da igreja, achando que isso é arte, não é. O cristão não pode se secularizar, cuidado com aquilo que você ouve. Eu pedi para a galera mandar para mim as músicas que eram top 1 mais ouvidas, né? Algumas pessoas mandaram. Algumas músicas eu nunca ouvi falar. Porque o Huckmacher fala uma coisa muito interessante. Ele fala que você é muita coisa que você ouve. Você passa a sua vida inteira ouvindo sertanejo universitário. Aí depois você reclama que está sofrendo, que não achou ninguém. Sabe, é difícil. É óbvio que a gente tem que ter filtro para essas coisas, gente. Às vezes a gente não respeita, sabe, a santidade do Senhor e a glória de Deus. Às vezes você liga a sua TV e você assiste um filme totalmente pornográfico, em nome da arte. Que arte é essa? Se a finalidade de todas as coisas é a glória de Deus, Deus não está sendo glorificado com aquilo. Então tenha filtros. Nós precisamos estabelecer filtros para a nossa vida. Essa postura de secularização, ela ofende a cosmovisão cristã. Beleza? Então o que eu tenho que fazer? Sabe, se eu não posso fugir do mundo, mas também não posso participar do mundo, o que eu faço? Porque parece que agora a gente ficou numa sinuca de bico, não sei o que fazer. O que eu faço? Como é que eu me posiciono? A Bíblia explica isso, e agora a gente vai para o nosso texto. Talvez a gente tenha demorado um pouco para ir para o texto, mas foi proposital. Agora a gente vai para Tessalonicenses. Paulo diz assim: julgai todas as coisas e retende o que é bom. Olha que conselho incrível de Paulo. Paulo está dizendo que você deve julgar, não só uma ou duas, todas as coisas. Como é que o cristão deve ir se posicionar diante da cultura? Julgando todas as coisas. Julgue para ver se aquele desenho pode passar para o seu filho. Julgue para saber se aquele filme pode passar na tua casa. Se você pode ou deve ouvir aquela música. Sabe, julgue essas coisas. Gente, o que eu já vi de crente ouvindo funk. Só que sabe que só fala da mulher como um objeto. Isso é um absurdo. Ah, mas não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Você precisa filtrar todas as coisas. E Paulo fala, retende só aquilo que é bom. E sabe o que é muito interessante? É que essa palavra bom aqui no texto, ela é no singular. Porque para Paulo só existe uma coisa boa, que é a verdade de Deus. O que foge disso, da verdade de Deus, não é bom. Então a nossa forma de ir à cultura é com essas lentes do Evangelho. Eu vou olhar para o Evangelho e eu vou ver o que o Evangelho me diz que eu posso ou não fazer. Então eu vou à cultura. Ah, mas a Bíblia não me condena. Se eu for no museu e ver uma obra de arte, não. Você pode ir. Mas filtre todas as coisas.
Sabe, o conselho de Paulo é fantástico. Julgue, retende o que é bom. E no verso 22 ele diz: abstende-vos de toda forma de mal. E sabe o que essa palavra mal é aqui? É plural. Por que Paulo faz esse jogo de palavras entre singular e plural? Porque bom só existe uma coisa, que é aquilo que é a lei de Deus. Mas coisa ruim existe um monte espalhada pelo mundo. Sabe, existe um monte de coisa que nos afastam de Deus. Porque, como eu disse, a cultura é a forma que o homem molda as coisas que Deus criou. E o homem é caído. Consequentemente, o ser caído produz muita coisa caída. E o seu desafio como um cristão é saber filtrar essas coisas. É saber o que pode ou não entrar no seu lar, no seu ouvido, na sua mente. Sabe, tome cuidado com essas coisas. Tome cuidado com as modas ou os modismos do mundo. Então nós temos vivido uma época assustadora. A gente está tendo dificuldade na igreja, não estou falando aqui num geral. Em quase todas as áreas, com roupa, com música, com filme, com tudo. Sabe, você tem que chegar para o cara e falar: cara, você não pode usar essa roupa, porque essa roupa está mostrando tudo o que você tem. Isso desonra o Senhor. Isso é uma ofensa à santidade de Deus e à dignidade da mulher. Perceba, você tem que chegar para o cara e falar: cara, você não pode ouvir isso aqui, porque isso é do diabo. No sentido de que aquilo foi produzido para a glória do inimigo e não para a glória de Deus. Você precisa filtrar as coisas. Paulo nos aconselha: abstende-vos de toda forma de mal. Sabe, foge dessas coisas, se abstém. Sabe, se a Bíblia diz que você não pode fazer isso, não faça. Hoje nós estamos cheios de cristão progressista, a favor do aborto, a favor de diversas causas que a Bíblia condena. Que absurdo é esse? Hoje a gente está tendo que ensinar na igreja que você não pode matar um feto no ventre, porque é pecado. Sabe, parece que a Bíblia não diz: não matarás. A gente está tendo que ir para a ciência para provar que não pode matar um bebê no ventre, gente. Que absurdo é esse? Quando Paulo diz julgar todas essas coisas, Paulo está dizendo: olhe para as Escrituras. Se a Bíblia fala não matarás, então não matarás. Ah, Vinícius, mas eu tenho dúvidas quando a vida começa. A Bíblia fala que Deus enxergou Davi a substância ainda informe. A substância ainda informe era Davi. É disso? E se a Bíblia fala que você não pode tirar a vida de alguém, então não faça. A gente nem precisava estar falando destas coisas. Mas nós temos ido para tantos absurdos que a gente tem que falar sobre isso. O conselho de Paulo é: fuja do mal. E a ideia de abster-se do mal é a ideia de que você deve lutar contra as suas vontades, contra o desejo do seu coração, contra o velho homem, para não fazer e não consumir aquilo que é mal, para que você possa filtrar todas as coisas. Sabe, se tem uma coisa que nós temos perdido na igreja brasileira, é esta verdade que nós somos o povo do livro. O crente é o povo da Bíblia. Você vai ler a Bíblia e vai falar: ó, a Bíblia está falando que eu não posso me vestir como uma prostituta, então eu não vou me vestir como uma prostituta. A Bíblia está falando que eu não posso fazer isso, eu não posso me embriagar, então eu não vou me embriagar. A Bíblia está falando que eu não posso ofender o meu irmão, então eu não vou ofender o meu irmão. São coisas lógicas. Se a Bíblia diz que você não pode fazer isso, não faça. Ah, Vinícius, mas eu sou um curioso da moda, um amante da cultura. Não. Nós devemos ter filtros. Você precisa caminhar neste mundo, mas você não pode ser daqui. O Tiagão, todo mundo conhece o Tiagão, né? Eu falei Tiagão, às vezes você nem conhece, né? Cantor de rap gospel. Ele tem uma música que fala uma coisa muito legal, que chama Graça da Garça, que é a arte de andar em meia lama sem sujar as vestes. O mundo é tudo lama. Mas não é porque você anda na lama que você tem que se contaminar com as coisas. Você pode filtrar as coisas. Não estou falando que tudo que tem na Netflix não presta. Tem coisa legal. A Kézia começou a assistir uns dorama.
Às vezes eu falo, que coisa de... Meu Jesus, cara. Às vezes eu falo, eu acho que tem dois donos na sua cabeça brigando assim. Em coreano, sabe? Eu não consigo entender como que alguém gosta daquilo. Mas uma vez a Cat chegou para mim e falou, Vinícius, mas olha que interessante esse dorama aqui no caso, né? Não tem sexualização da mulher. Mostra todo o tempo os homens respeitando as mulheres, os pais e a mãe. E às vezes pra gente isso é tão... Como que ele não agarrou essa mulher e não deu um beijão nela, né? Porque se fosse na novela brasileira, meu Deus, já tinham 3 filhos, já teria terminado um triângulo amoroso. Você pode consumir, tem coisa legal pra gente assistir, mas filtre as coisas. Aí depois ela começou a assistir um dorama de magia. Eu falei, isso aí já existe, Naruto. Mas perceba, hoje você tem coisa legal que você pode consumir, sabe, sem poluir a sua mente, sem sujar a sua mente. Gente, nós somos caídos. E não subestime o velho homem dentro de você. Você não pode ir à cultura sem antes que ela passe pela régua de Deus. É Cristo Jesus quem nos diz aquilo que é bom, aquilo que é ruim. A Bíblia é suficiente para isso. A Bíblia é suficiente. Deus nos deu todas as ferramentas possíveis para que a gente caminhe no mundo sem nos contaminar. Então como que eu vou me portar diante disso? Só que você vai fazer, você vai para o seu trabalho. Ah, Vinícius, mas o meu chefe é incrédulo. Não precisa não, você vai trabalhar para o Senhor no teu trabalho. Você vai acordar de manhã, você vai falar, Deus, hoje eu vou te glorificar. Ah, Vinícius, mas como que eu glorifico a Deus dando aula para uma sala onde tem 40 perturbados? Sabe, você vai lá e você vai dar o seu melhor. Você vai preparar a sua melhor aula. Você vai glorificar o Senhor. Você vai lecionar para a glória de Deus. Você vai agradecer a Deus por isso. Sabe, você vai estudar a matéria, você vai se dedicar. Porque essas coisas pertencem a Deus. Sabe, quando você se formar em medicina, você vai se dedicar, sabe, a ajudar as pessoas, a clinicar para a glória de Deus. Sabe, você pode usar os seus talentos para a glória de Deus. Aqui nós temos várias pessoas estudando direito. Sabe, use isso para a glória de Deus. Não defenda a mentira nem a falsidade. Não aceite suborno nem corrupção. Faça para a glória do Senhor. Sabe, seja temente a Deus e responsável. Você pode fazer a sua vida para a glória de Deus. Você pode ser um artista para a glória de Deus. Você pode produzir coisas boas para a glória de Deus. Sabe, você pode estudar economia, estudar política. Mas faça isso tudo para a glória do Senhor. Se dedique para a glória do Senhor. O mundo vai continuar caído. Mas se você fizer para a glória do Senhor, as pessoas vão perceber isso. Isso é uma proclamação clara do Evangelho. As pessoas vão olhar para você e falar, meu Deus, ela acorda às 7 horas da manhã e vem dar aula para 40 perturbados. Mas ela faz o melhor. Ela se dedica, ou ele se dedica, ele serve a Deus. Sabe, ele é um médico, que quando uma pessoa chegar e falar, eu não tenho dinheiro para pagar a consulta, ele fala, pode vir, eu vou te atender para a glória de Deus. Porque eu não faço para encher o bolso. Eu faço para a glória de Deus em benefício do próximo. E você vai estudar, você vai fazer o melhor, você vai se atualizar, você vai se dedicar. Às vezes eu estava falando com o Rinaldo sobre engenharia. Eu falei, meu Deus do céu, às vezes você não para para pensar na responsabilidade que é isso. Tu projeta um prédio para morar 500 famílias. Se você colocar a quantidade de ferro errada, você vai matar 500 famílias. Então faça para a glória do Senhor. Sabe, você vai lá, você vai fazer os cálculos, você vai se dedicar. Ah, eu errei, você vai fazer de novo para a glória de Deus. O que a gente foi perdendo ao longo do tempo é essa beleza das coisas, em fazer as coisas com esmero, com dedicação. Sabe, use o seu talento no mundo para a glória de Deus. Sabe, use esse talento para a glória do Senhor, você pode fazer isso. Ah, Vinícius, eu só sei jogar bola. Faça para a glória do Senhor. Sabe, se dedique, se prepare, treine. Sabe, coma bem. Faça o que um bom atleta deve fazer para a glória de Deus. Ah, Vinícius, eu só sei cantar, então faça para o Senhor. Sabe, escreva músicas para a glória de Deus, que celebrem a Deus, em benefício do próximo.
Você consegue perceber que tudo que você pode fazer no mundo, você pode fazer para a glória de Deus. Não é só as coisas que a gente faz aqui na igreja. Por muito tempo as pessoas acharam que servir a Deus é só se você for pastor, evangelista, missionário. Se você não for essas coisas, então você não pode servir a Deus. Você pode servir a Deus. Ah, mas eu só sei vender sapato. Você vai fazer um melhor sapato. Sabe, você vai vender por um preço justo. Vai fazer para a glória de Deus. Sabe, a forma como a igreja deve se portar diante do mundo é considerar a Deus sobre todas as coisas e viver para a glória de Deus. Sabe, tenha filtros. A Bíblia é a nossa regra. E a Bíblia é suficiente para nos ensinar a viver no mundo. Sabe, não existe nada, nenhuma dúvida que não possa ser sanada nas Escrituras. Eu nunca se esqueça de nós somos o povo do livro. E Paulo termina no verso 23 dizendo: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam considerados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando escreve esse último capítulo à igreja em Tessalônica, ele está falando sobre a volta de Cristo. Ele está dizendo que nós devemos ser encontrados santos e íntegros. Santidade e santificação é um processo que Deus opera em nós também, mas também conta com a nossa responsabilidade. Você precisa fugir do mal. Você tem que fugir da aparência do mal, de tudo aquilo que parece do mal. Você só vai conseguir julgar estas coisas se você ler a Bíblia, se você orar. Sabe, sonde o seu coração, para saber se você tem se entregado à cultura sem filtros. Sonde o seu coração para saber se você não está fugindo das suas responsabilidades e daquilo que você pode fazer pelo mundo. Sabe, sonde o seu coração. Tem muita coisa boa por aí. Sabe, a beleza do mundo não sumiu. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer algum monumento famoso. Você para perto daqui e você fala: meu Deus, como que alguém fez isso? Às vezes você nem sabe o nome do artista, mas às vezes você nem vai saber quem ele é. Mas aquilo está lá, gritando a glória do Senhor, gritando a beleza que Deus pôs no mundo. Sabe, às vezes você vai lá e vê aquela pirâmide, não que eu tenha ido para o Egito, mas você vê só de foto. Você fala: meu Deus, isso grita a glória de Deus. Porque Deus colocou aptidão na mão dos homens, esmero. Vocês estão vendo a obra de arte do homem, que ele faz obra de arte em pedra. Ele fez um travesseiro de pedra. Meu, que você não fala que aquilo é pedra. Sabe, esmero, manualidade, dedicação, profundo compromisso com o belo. A beleza existe, sim. Sabe, o mundo caiu, mas ainda existem resquícios da glória de Deus por aí. E você pode fazer parte disso. Sabe, escreva um bom livro para a glória de Deus. Sabe, às vezes você vai estudar medicina, sabe, escreve para a glória de Deus. Deixa alguma coisa para a glória de Deus. Faz alguma coisa, sei lá, planta uma árvore. Mas não abandone as coisas. Você foi chamado para participar desse plano de redenção de Deus. Apresentando o evangelho para as pessoas através daquilo que você fala e da forma como você vive. Nós não temos que redimir todas as coisas. Tem coisas que a gente tem que fugir mesmo. Coisas que você tem que abandonar. Mas tem coisas que nós podemos influenciar. Tem coisas que nós podemos mudar. Mas para isso nós precisamos conhecer a Bíblia. A Bíblia é o segredo da forma do cristão se posicionar diante da cultura. Você só vai saber julgar todas as coisas e reter o que é bom e fugir do mal se você abrir a Bíblia. O crente deve ir para o mundo com a sua Bíblia na mão. Sabe, se alguém falar para você: não, mas se você fizer aquilo. Não. A Bíblia me diz isso, eu não posso fazer isso. Ah, mas se você participar, não, a Bíblia me fala isso, eu não posso fazer isso. Ah, você é contra o aborto? Eu sou, porque a Bíblia fala que não pode. Ah, você é contra? Eu sou contra, a Bíblia fala que não pode. Sabe, se posicione, tenha postura. Sabe, seja alguém de verdade, com caráter, com brio. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu amor e bondade. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nós temos tantos desafios em relação à cultura, Pai. Ó Deus, é muito difícil lidar com a cultura, Pai. Porque o nosso velho homem está desesperado por pecado e por satisfazer as suas vontades, mas a santidade é um apelo para que a gente caminhe, tendo a Bíblia como lâmpada para os pés, Pai. Ó Deus, nos ajuda a nos posicionar neste mundo, Pai. Nos ajuda a dizer não para aquilo que temos que dizer, Pai. Nos ajuda a se posicionar, Deus, a lutar contra o pecado, mas a viver uma vida santa e a enxergar beleza onde tem, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nos auxilia, Pai. Ó Deus, que o Senhor guie esses jovens, Deus, a viver uma vida digna do Evangelho, onde quer que esteja, Pai. Seja numa escola, no hospital, num caminhão coletando lixo, mas que seja para a glória do Senhor, por amor a Deus, em benefício do próximo. Ó Deus, nos ajuda a produzir cultura para a glória do Senhor, Pai. Nos ajuda a produzir para a Tua glória, Pai. Nos ajuda a embelezar o mundo para a Tua glória, Deus. Ó Deus, que possamos testemunhar que temos um Deus belo, que criou todas as coisas, que redimirá todas as coisas. Ó Deus, em nome de Jesus, nos auxilia isso.